Olá a todos, bem-vindos à aula 8 do curso de Métodos Computacionais em Física. Meu nome é Luiz Gregório Dias e hoje a gente vai falar do pêndulo simples. Lembrando o que é o pêndulo simples, é um sistema bastante icônico na física, tanto pelo aspecto histórico, também pelo aspecto didático, formado essencialmente por uma massa m na ponta de um fio de comprimento L, deixada livre para oscilar sobre a ação da força gravitacional. E tirando essa massa dessa posição de equilíbrio, onde não existe torque causado pela força gravitacional, o torque é zero, mas deslocando o fio por um ângulo θ, aqui talvez um bastão rígido, vamos pensar assim, existe no ângulo θ, então, um torque exercido pela força gravitacional em relação a um eixo que é perpendicular aqui ao plano do slide, passando por esse ponto, e esse torque cria, então, uma dinâmica, né? Ele tende a restaurar a posição de equilíbrio e acaba, então, levando a uma variação dessa variável θ com o tempo. A descrição do pêndulo mais elegante é feita através do formalismo lagrangiano. É possível fazer via a segunda lei de Newton, com vetores e decomposições em componentes, mas o formalismo lagrangiano ele já incorpora os vínculos do sistema. Ou seja, apesar de termos em princípio duas dimensões espaciais, só temos um grau de liberdade, que é o θ. E a lagrangiana, aqui escrita como a diferença entre a energia cinética e a energia potencial, é um jeito da gente escrever essas duas quantidades em termos dessa quantidade generalizada θ e de sua derivada temporal, dθ dt, de modo que, uma vez que a gente escreve as equações de Euler-Lagrange, nós temos um conjunto de equações diferenciais de primeira ordem acopladas que nos dão toda a dinâmica do sistema, ou seja, como θ varia com o tempo e como o momento generalizado, no caso aqui o momento angular relacionado a essa rotação em torno desse eixo aqui, varia em função do tempo também, né? O momento angular generalizado. Então aqui, se a gente reescreve essas equações em termos aqui de apenas de θ, aqui eu não vou fazer essa derivação, você pode se convencer de que essas são as expressões, mesmo partindo das coordenadas x e y da massa em relação, por exemplo, às coordenadas x0 e y0 da posição de equilíbrio, nós temos que dθ dt, né, vai ser justamente o momento angular dividido por ml² e dp θ dt vai ser dado por menos mgl vezes o seno de θ. Essas aqui são as duas equações diferenciais que a gente tem que resolver e a gente vai tentar resolver com métodos numéricos hoje. Então, a partir dessas equações diferenciais, a gente tem também uma outra quantidade conservada, que é a energia, que é a soma agora da energia potencial com a energia cinética. A energia mecânica vai ser conservada para todo instante de t, a gente pode mostrar isso, e que vão nos dar as condições iniciais para as equações diferenciais, ou seja, dadas um par de condições iniciais, isso vai nos dar energia, que deve ser constante, então vai se conservar ao longo da dinâmica. Um outro jeito da gente pensar é fixar apenas uma dessas condições iniciais, por exemplo, θ no instante inicial, vamos marcar que é zero, ou seja, ele sai da posição de equilíbrio, e o momento angular inicial vai ser dado pela energia. A gente fixa a energia, θ0, e calcula o momento inicial a partir dessa equação aqui, essencialmente invertendo essa equação aqui para θ igual a zero. Note que tem uma ambiguidade aqui no sinal. Isso aqui me diz o seguinte, que para uma dada energia, e partindo da posição de equilíbrio, eu tenho duas possibilidades para o movimento dessa partícula. Ou é um movimento anti-horário, ou é um movimento horário. Isso aqui reflete nessa ambiguidade do sinal, que vai ser importante mais para frente. Mas o ponto é que
essas aqui são as condições iniciais para esse conjunto de equações diferenciais. Note que aqui aparece seno de θ, então isso torna esse conjunto um conjunto não linear, né? Se a gente fizer a aproximação de ângulos pequenos, então seno de θ vai ser aproximadamente θ, e a gente vai voltar ao oscilador harmônico, mas a gente vai tentar manter esse seno de θ aqui e ter a solução completa do pêndulo usando um método numérico, que no caso vai ser o Runge-Kutta de segunda ordem. A gente viu que o método de Euler ele leva problemas oscilatórios. Então, para usar o Runge-Kutta de segunda ordem nesse problema, nós temos aqui que calcular aquele valor a meio passo das duas funções do tempo, que é o θ e o p, usando essas definições desse K1, calculando o valor a meio passo, e a partir desses valores aqui calculando os K2, aí sim a gente tem um update para o θ e o p de θ no instante t mais ΔT, em termos de θ e p de θ no instante anterior t. E com isso a gente pode ir integrando passo a passo o θ e o p de θ para todos os tempos. A gente pode calcular também a energia, como a gente vai ver, e para isso o que a gente faz? A gente calcula para cada passo essas 6 quantidades, os K1s, os θs e p a meio passo e os K2, e aí faz o update via Runge-Kutta de segunda ordem que a gente viu na aula passada no oscilador harmônico simples. Então, se você não viu essa aula, recomendo você dar uma olhadinha lá. Então aqui o que a gente vai ter? Começando no instante inicial, a gente tem as condições iniciais, que são dadas pela energia, que está fixa, o ângulo inicial, que é 0, calculamos o Pθ0, e aí você começa a interar. A gente calcula θ2P2, depois, tendo θ2P2, calcula energia em 2 também, né? Vai ser o nosso canário na mina de carvão para ver se o nosso método numérico está bem comportado, a gente não tem ganhos ou perdas de energia ao longo da evolução, e a gente vai calculando sucessivamente todos os elementos desses arrays aqui, né? Como a gente fez no caso do oscilador harmônico simples. Qual que é a diferença? Que aqui a gente tem esse seno de θ, mas simplesmente a gente vai incorporar isso no cálculo dos nossos Ks e θ meio passo. Então essa é essencialmente a tarefa de hoje. A gente vai considerar um pêndulo com uma massa de 100 gramas, né, e um comprimento de 50 centímetros, então pensa como se fosse um relógio de parede, de pêndulo daqueles antigos, com a condição inicial sempre na posição saindo da posição de equilíbrio, com um certo momento angular inicial que vai ser dado pela energia que você vai escolher. Escolha o sinal, claro, dentro daquela ambiguidade que a gente mencionou, e a energia vai ser variada. Então a gente vai ter diferentes condições iniciais, cada uma correspondendo a um valor de energia diferente. Vai variar a energia entre 0,1 e 1,6 joules. Escolha um passo e você vai ver que a escolha do passo vai refletir no gráfico final que você obter. Então, para cada valor de energia, você vai calcular θ de t e p de θ, variando o tempo, até que você tenha pelo menos uma oscilação completa. Lembre que o θ, aqui a gente pode escolher como a gente vai plotar. Recomendo que você sempre escolha ele limitado no intervalo entre menos π e mais π, que fica um gráfico centrado em 0, fica mais bonitinho. Então, toda vez que ele passar, por exemplo, de mais π, você você essencialmente subtrai 2π e aí ele vai estar aqui já nesse lado negativo. Então, mantém o θ nesse intervalo e a gente vai ver como escolher o tempo final para que você sempre tenha uma oscilação completa, pelo menos na sua simulação, para cada valor de energia. Usando o Runge-Kutta de segunda ordem. E para cada valor de θ e p, você vai lá e vai colocar um ponto no gráfico. Vai ser um único gráfico
para todas as energias. Usa o hold on, fazendo plot, e a gente vai ver o que vai obter como uma figura final. Então, algumas dicas. Como eu falei, você precisa ter um tempo máximo suficiente para que o pêndulo faça uma oscilação completa. Senão, ele só vai até uma metade do caminho sem completar uma oscilação. Então, qual que é a escala de tempo que a gente precisa? Uma escala de tempo razoável é calcular o período de pequenas oscilações, que não depende da energia, né? Que é essencialmente a raiz de L sobre a gravidade. Isso aqui é um cálculo simples quando a gente faz pequenas oscilações. E usar essa escala aqui como seu parâmetro. Então, você vai fazer, por exemplo, oscilações até 1,5 vezes esse valor. Um passo de 0,01 vezes esse valor. E isso aqui, então, vai te balizar sobre qual que vai ser o seu passo e o seu tempo final. Então, fazendo isso, você garante, pelo menos uma oscilação você capturou ali do pêndulo. A outra dica, para o gráfico ficar esteticamente mais bonitinho, é você usar pontos ao invés de símbolos nos plots de cada um daqueles pares θ, P de θ. Então, use essa opção K ponto, que eu estou mostrando aqui um exemplo que eu fiz, usando o hold on depois, para cada ponto ser registrado só como uma pontinha mesmo, um pixelzinho no gráfico. A gente vai ver que isso já vai ser suficiente. Como um passo a mais em termos da nossa busca por gráficos esteticamente mais bonitos, vamos usar legendas usando letras gregas em LaTeX. Existe uma interface bem fácil entre LaTeX e MATLAB, que simplesmente coloca a sintaxe de LaTeX no X-Label ou Y-Label, por exemplo, θ com essa barra invertida aqui vai te dar o valor de θ. Fontes grandes, para que ninguém aqui tenha que fazer esforço para ficar lendo legenda de gráfico. E isso aqui é uma dica que pode ser mais importante para frente, quando você for fazer um projeto, alguma coisa, quiser imprimir o gráfico em PDF, por exemplo. Esse print com uma resolução -R300, ou seja, 300 dpi, -dpdf é o tipo de gráfico, ele exporta a sua figura para um arquivo .pdf. Então, dê uma olhada aqui na documentação e recomendo que você dê pelo menos tente, uma vez que a figura final esteja pronta, gerar essa figura em PDF. A figura final, que eu já vou dizer mais ou menos como vai ficar, vai ter uma cara mais ou menos assim. Então, o θ variando entre π e menos π, aqui é θ igual a zero, então esse aqui é o ponto de equilíbrio, e cada curva dessa representa uma energia diferente. Então, esse aqui, o meu loop na energia, tem todas essas curvas aqui, e eu fiz a simulação em tempos suficientemente grandes para que ele capturasse pelo menos uma oscilação, que é quando essa curva se fecha para baixas energias, ou quando ela tem esse comportamento aqui, né, variando entre menos π e mais π para altas energias. Então, eu queria que vocês discutissem entre si qual que é a diferença qualitativa dessas curvas para essa, por que aqui eu só estou mostrando curvas para altas energias nessa região e não aqui embaixo, o que está acontecendo, qual que é a interpretação física então dessa região, o que está acontecendo, por exemplo, quando eu passo dessa última curva fechada para essa curva aberta, e discutam entre si. Se quiserem colocar algum comentário na tarefa também é bom. Esse é o tipo de coisa que a gente vai discutir bastante na próxima aula do primo mais complicado desse problema, que é o pêndulo duplo. Então, façam oscilações, as simulações, digo. Essa simulação pode demorar um pouquinho, não fique assustado. Mas a ideia é essa, e a gente vai voltar na próxima aula com o pêndulo duplo. Então, até lá, boas simulações.